queria dar as boas-vindas para vocês, professoras e professores. Muito bom revê-los e revê-las. Acho que eu vou reconhecendo cada rostinho das nossas formações presenciais. E aí eu vou aproveitar para apresentar vocês. Alguns já conhecem, né, por conta das nossas reuniões, mas apresentar também para vocês a nossa equipe. Estou aqui com a Mariana Santiago, a nossa analista de projetos, dá um oizinho. E a Lisiane também está nos apoiando aqui. Lisiane está nos apoiando aqui na mudança das salas, mas daqui a pouquinho ela entra com a gente também. Milena, que também alguns de vocês já conhecem das pesquisas, ela nos acompanha para fazer essas pesquisas que a gente faz junto com os professores, com os alunos, com a direção também. E a gente está muito feliz com a presença de vocês e nesse primeiro encontro, né, nossa primeira formação online do Instituto Paulinho desse ano. E quando a gente pensa nessa formação online, né, e nas temáticas dessas formações online, a gente pensa muito justamente na pesquisa que vocês preencheram lá nas nossas formações presenciais. E aí eu acho que isso é um pouco de uma devolutiva também dessa nossa escuta que a gente fez através daquela pesquisa que é um pouco grande, né? A gente ficou ali no celular preenchendo durante a formação. E aí, quando a gente escutou e viu os dados do que vocês nos contavam sobre as temáticas importantes para pensar a formação nas escolas de vocês, a gente viu uma questão muito grande, aí quem estava lá na formação presencial vai lembrar, né? Que foi a questão da saúde mental e da inteligência emocional, como que isso se dá no ambiente escolar, não só para o aluno, né, mas para a nossa saúde mental enquanto professores e professoras também. E aí, isso se refletiu muito na pesquisa que vocês trouxeram para a gente, nos resultados, nas respostas que vocês nos deram. E esse é um pouco do porquê que a gente quis começar essas nossas formações online com essa temática, para abraçar uma necessidade que a gente viu nas escolas parceiras, mas também aproveitar que a gente está no Setembro Amarelo, que a gente está nesse momento de discussão mesmo de como a gente pode pensar a saúde mental de fato nas nossas escolas, não só nas escolas parceiras do Instituto Paulinho, né, mas nas nossas escolas do Brasil. E para fazer essa fala, a gente convidou o especialista Valrey Lima. Valrey é uma pessoa de referência, psicólogo, professor da UERJ também, que é a Universidade Estadual aqui do Rio de Janeiro. Trabalha há muito tempo pensando a relação da escola e da psicologia também. Para mim é uma honra ter a presença dele aqui e contar com essa fala dele e colocar isso para vocês, que esse nosso momento de formação é um momento de formação que a gente espera também muita troca para vocês. Eu acho que um pouco daquela discussão que a gente teve na nossa formação presencial, né, que às vezes tem pouco tempo, é nesse espaço aqui das formações online que a gente vai conseguir também continuar essa troca que a gente teve nas formações presenciais. Estou muito feliz com a presença do Valrey nessa troca com a gente e passo a palavra. Muito obrigada, Valrey, pela participação, pela disponibilidade, pela experiência. Todas e todos, deixa eu retomar, né, a fala, agradecer pela presença, pela participação, agradecer a equipe do Instituto Paulinho pelo convite. Espero que seja uma noite que nós possamos trocar bastante, né? Não estou aqui como dono da verdade absoluta, mas apenas de experiência profissional e técnica na da psicologia e da educação, para que a gente possa dirimir dúvidas e construir um coletivo eficaz e fortalecido para a educação. Eu vou fazer a apresentação de alguns slides, a gente vai acompanhando, tá? E quem tiver dúvida pode perguntar à vontade, fiquem à vontade, que nós possamos fazer um encontro bem dialógico, né? Trocando bastante entre a gente. Quero aprender muito com vocês. A gente sempre aprende em todas as formações, né? Sempre as experiências são exitosas e muito importante para fortalecer qualquer legado profissional, experiência. Então, por favor, fiquem à vontade para se colocar, para tirar dúvida, para participar. Como a Carol falou, a gente inicia hoje a maratona de lives, né, do Instituto Paulinho. Então, descobrindo as competências. Eu hoje estou com vocês falando sobre saúde mental nas escolas. Vou pensando devagarinho que a gente vai chegando lá. O que é o nosso encontro hoje? Hoje nosso encontro ele vai falar um pouco da perspectiva da saúde mental e a escola como espaço de socialização. Depois nós vamos discutir um pouquinho sobre a importância da competência da inteligência emocional na prática docente, né? Que importância tem, como é que a gente constrói essa competência. Depois nós vamos falar um pouquinho de alguns sinais, né, que é importante a gente observar
campo da saúde mental no ambiente escolar. Vamos falar da aprendizagem socioemocional junto à BNCC. Depois nós vamos dar uma pausa para falar de considerações finais. É claro que antes das considerações finais vou abrir para perguntas, mas fiquem bem à vontade. Quem quiser fazer pergunta no meio da minha fala, de levantar a mão, a gente vai aqui organizando e vai possibilitando as trocas. Ok? E aí, como a Carol me apresentou, meu nome é Valrei Lima, aí tem essa coisa toda, não precisa, né, toda essa questão, dessa apresentação, mas sou psicólogo e pedagogo de formação, especialista em saúde mental, atuo no ensino superior, na Faculdade de Educação, há muito tempo, né, trabalhando com juventudes, na escola, e uma discussão que a gente é muito atual, né, falar de saúde mental na escola, na vida como um todo, a gente no ambiente escolar. É um tema que é muito relevante diante da sua complexidade, estranhamento e desconhecimento, né, em sua totalidade, mas ninguém domina totalmente em um tema, mas a gente vem descobrindo e construindo, planejando ações junto com as escolas, de que forma o profissional de educação, de que forma a psicologia da educação, o profissional da promoção da saúde mental, ele possa construir do planejamento coletivo junto com a comunidade escolar. Então, eu estou aqui para a gente fazer essa facilitação, não vou passar por essa questão de título. E aí, para a gente começar, eu vi alguns nomes aí, as pessoas orientando, as caras estão bem animadas. Vou fazer uma primeira pergunta, até para a gente aproveitar para se apresentar. Eu sei que tem gente que nem todos se conhecem nessa sala, são de escolas diferentes, estados diferentes. A primeira pergunta, se todos quiserem responder, vou ficar muito feliz, mas se alguns quiserem, outros não quiserem, fiquem bem à vontade, tá? Com qual emoção você chega para este encontro? Como a gente vai falar da questão socioemocional, né, saúde mental, vamos já lidar com emoções. Quando eu chego em algum lugar, quando eu vou para algo, participar de uma reunião ou de encontro, eu levo uma perspectiva, e dentro dessa perspectiva e dessa expectativa do encontro, eu levo uma emoção, né? Nós não somos neutros nesse tipo de emoção, nós não ficamos apáticos, né? A gente entra e, com certeza, a gente emite alguma expectativa, e a expectativa vem como uma emoção. Então, se a gente fosse falar em uma palavra, qual emoção você chega para esse encontro? Quem gostaria de participar? Ouviu o Nilson? Não. Eu chego com amor. Qual o seu nome? Bruna, da Escola Municipal Senhor do Bonfim. Obrigado, Bruna. Eu chego com grande expectativa aí de aprendizado. Alguém mais? Eu chego com muita esperança de mudar essa inteligência emocional que hoje tem tanto sido falada atualmente, e a saúde mental, principalmente de nós professores. Eu sou o Nelson, eu chego com grande expectativa aí também, né, de aprender. Eu sou Fernanda, da Escola Bonfim. Eu chego, assim, eu estou muito animada para essa conversa. Meu nome é Sirlene e eu chego com muita fé e animada também. Vou compartilhar também. Então, minha emoção que eu chego muito feliz da gente começar aqui juntas e juntos esse momento de formação e de troca coletiva. Boa noite, eu sou Adeilson Garcia, professor de Educação Física, e chego com oportunidades. Vejo oportunidade tanto para ser um formador de opinião, ser bênção para alguém, e a oportunidade também de aprender, né? Eu acho que nós aprendemos todos os dias com um gesto, com a palavra, com o olhar, e aí nós precisamos, e nós devemos ter, e temos, né, todos nós, como professores e formadores de opinião, este olhar clínico, né, e a gente precisa, acima de tudo, tê-lo, porque é de suma importância na área que estamos. Boa noite a todos, muito obrigado. Carol, tem pessoal que escreveu aí no chat, dá para ler? Tem alguém que escreveu aí, vê se compartilha comigo. Vou ler aqui. A Nacelle Tercetti falou que aprendizado é a emoção que é a forma como ela chega. E Angélica Lopes compartilhou que é a busca por conhecimento. Professor Jaider, expectativa de aprendizado também, muitos aprendizados, muita vontade de aprender. Muitas expectativas aí. Assim que é bom. Expectativa, amor, palavras boas, emoções importantes, né? Porque a gente, nesse legado profissional a qual nós vencemos no cotidiano, a gente tem que estar muito animado, né? Tem que ter muito amor, muita fé.
Obrigado aí por compartilhar desse momento, obrigado pela participação de vocês. E aí eu vou começar falando da saúde mental. Nosso primeiro tema é a perspectiva da saúde mental e a escola como espaço de socialização. Nós temos alguns marcos da saúde mental. Claro que se a gente for botar os marcos da saúde mental no Brasil, nós temos milhares. Eu vou trazer um principal, né, que tem muito a ver com o que nós vamos discutir. Vou falar de 2 marcos que são importantes para o ambiente escolar, para o ambiente da escola, né? Claro que durante muitos anos, né, tudo que envolve a política pública, a rede assistencial de saúde mental, ela tem alguns marcos. E o primeiro marco que eu gostaria de colocar aqui como grande relevância é a Lei 10.216, de 2001, que estabelece as bases de transformação no cuidado de saúde mental, priorizando o tratamento extra-hospitalar. Algumas pessoas vão conhecer essa lei como a lei antimanicomial. Foi um marco importante no Brasil, que a gente deixa de ter a exclusividade da internação hospitalar psiquiátrica para a inclusão do sujeito na sociedade. A gente começa a pensar a atenção psicossocial a partir desse marco. Então, toda vez que nós vamos falar atenção psicossocial, ela surge desse marco de 2001, né? Ela traz a rede de atenção psicossocial, que nós vamos chamar de RAPS. Essa rede ela vai se consolidar nos estados e municípios. Alguns vão conhecer os CAPS, CAPSI, né, que são atendimentos focados na inserção e participação comunitária e numa atenção psicossocial do sujeito. Então, a gente é uma lei que ela vem não exterminar, mas ela vem consolidar essa integração do sujeito enquanto ser social e participante da sociedade, deixando de ter a questão dos manicômios. Para a escola, a gente tem 2 leis de grande relevância, uma que foi promulgada em 2019, né, a Lei 13.935, que dispõe da prestação de serviço de psicólogo e serviço social nas escolas. E começa uma discussão do trabalho multiprofissional para as políticas e ações e atividades planejada pela escola. Então, a lei já começa aí uma integração de outros profissionais para o desenvolvimento de ações de planejamento integrados na escola, a partir da lei de 2019. Alguns estados já aderiram a essa lei, algumas escolas contam com assistente social, algumas escolas contam com psicólogo, algumas não contam porque a lei ela surge em 2019, mas ela não traz especificidade das atribuições. Isso fica a cargo de cada prefeitura, de cada estado, a partir da sua política de educação. Então, como é uma lei ainda que depende muito da questão local, né, do entendimento das políticas locais, é uma lei que ainda está sendo estruturada, né, mas alguns estados já se anteciparam, já contrataram o Centro Social. Aqui no Rio de Janeiro nós tivemos uma experiência de um contrato pela UERJ, no ano passado, no ano de 2024, e alguns municípios vêm fazendo concurso para educação, já trazendo o serviço social e trazendo o psicólogo por conta dessa lei. A mais recente, e aí pensando na questão multiprofissional, né, com o objetivo de atender às necessidades de prioridades definidas pela política de educação, nós vimos surgir, por conta da questão da promoção da saúde mental e a preocupação, né, da escola enquanto um local de acolhimento, nós vamos ter a Lei 14.819, que aparece aí no slide, de janeiro de 2024, essa muito recente, né, que institui a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares. Então, essa lei, ela não só estabelece a questão de outros profissionais, mas ela traz uma atenção, né? Como é que a gente começa a cuidar e olhar para a promoção da saúde mental das comunidades escolares. Não estamos falando só do aluno, não estamos falando do professor, não estamos falando só da família, mas como é que a gente cria um ambiente de atenção psicossocial voltado para as comunidades escolares. Então, essa lei, ela também está sendo discutida, né, do papel da psicologia escolar. É importante estar salientando que o psicólogo escolar existe há muitos anos, mas esse papel vem sendo construído e elaborado junto com as políticas atuais
porque hoje se pensa muito no coletivo. Né? Antes a gente tinha uma preocupação de qual é o papel do psicólogo na escola. É o atendimento individual, né? É atender ao diagnóstico que o aluno chega na escola, é atender a atenção que o professor tem a partir de algum sinal que ele observou. Então, tem várias discussões e a gente começa a entender, a partir dessa lei, da Lei 14.319, a importância do profissional de saúde mental nas relações na escola. Como é que a gente constrói essas inter-relações, né? Essa relação com os pares, essa relação com o outro, como é que eu passo a perceber o outro, olhar o outro, né? Como é que eu me percebo nesse espaço de construção e de vivência de trabalho, e a partir daí como é que a gente integra, né, o profissional de saúde mental para a atenção psicossocial no ambiente escolar. E aí eu vou pegar essa última lei como nossa jornada de entendimento, né? A gente precisa entender, a gente precisa compreender por que a gente hoje vem falando tanto da questão da saúde mental na escola, né? Que importância tem essa lei e por que a gente convoca os profissionais de educação para esse legado, né? Da importância desse ambiente de acolhimento para as comunidades escolares, onde o profissional de educação ele está inserido. Né? Porque antes se pensava, o psicólogo na escola está voltado apenas para o aluno. Né? O profissional da escola ele tem que chamar o responsável que está em casa para conversar. E como é que fica o profissional de educação? Né? Então, é muito importante que ele seja integrado nesse coletivo, se perceba dentro do coletivo e se perceba parte. Né? Então, ele precisa ser parte e não a parte. Ele precisa estar dentro do processo e não a parte do processo. Então, nós vamos... a política ela vai tratar, né, dessa lei para integração e articulação, entendendo os prefeitos de lei, a comunidade escolar como alunos, professores, profissionais que atuam na escola, pais e responsáveis pelos alunos na escola. É importante, essa lei ela traz uma questão importante, que ela não só entende o coletivo do ambiente escolar, isso é muito crucial, na comunidade escolar, não só o professor, o aluno, a família, mas todo profissional que atua no ambiente escolar. E aí, nessa perspectiva da escola, a gente começa a pensar a escola como um espaço de saúde mental e de promoção da vida. Por que promoção da vida? Porque nós lidamos com vidas, né? A escola é essa interação da vida humana, essa interação do cotidiano. Então, de que forma a gente clama a comunidade escolar, como a gente convoca a comunidade escolar, como é que a gente chama a comunidade escolar para interagir nesse processo de construção de uma escola mais acolhedora, né? Como é que eu torno esse meu espaço mais acolhedor? E aí tem uma pergunta que é muito simples para a gente, né? Eu me sinto acolhido no meu ambiente escolar enquanto profissional de educação? Né? Eu consigo perceber que o ambiente em que eu trabalho, em que eu construo a experiência cotidiana com meus colegas de trabalho, é um ambiente de acolhimento? O que é necessário para que a gente possa transformar essa ambiente escolar num ambiente mais acolhedor? Né? Como é que eu trabalho essa criticidade das relações, né, desse acolhimento, das relações no espaço escolar? Como é que eu conecto essa realidade da minha ambiência do espaço escolar com a vida real? Então, quando a gente começa a falar de promoção de saúde mental, a gente está falando de vida. Né? Por que eu falo muito a questão de vida? Porque existe uma controvérsia das pessoas entenderem saúde mental com doença. Né? Promoção da saúde mental, ela está muito elencada à questão de doença. Né? Fala em saúde mental, o pessoal de ansiedade. Fala em saúde mental, eu penso em TDAH. Promover saúde mental é como eu me sinto mais acolhido, como eu me sinto mais crítico, como é que eu transformo esse ambiente no bem-estar. E aí é fundamental reconhecer a importância da reflexão da saúde mental no ambiente escolar, compreendendo-a como um espaço de diálogo que envolva toda a comunidade, profissionais de diferentes formações. Por que eu sempre cito isso? A escola sozinha não vai conseguir. Né? Sozinhos nós não conseguimos. Né? Como é que a gente promove saúde mental? Quando a gente entende a promoção da saúde mental através de uma rede interconectada de cuidados. Cuidado esse que está envolvendo o professor, precisa envolver o profissional de educação.
precisa envolver os profissionais que atuam na escola, debates da escola, e como é que a gente insere a família nesse processo de construção junto com o aluno. Hoje, se a gente for se autoavaliar ou auto-perguntar como é que eu saio de casa para a escola e como é que eu retorno, aí a gente precisa trazer essa reflexão. Será que esse ambiente que eu trabalho e atuo é um ambiente acolhedor? É um ambiente que promove uma crítica? É um ambiente de uma escuta que promove o senso crítico? Eu me sinto acolhido no trabalho cotidiano? Então, são reflexões que a gente precisa fazer, porque não adianta a gente espelhar algo e acreditar em algo se a gente não estiver dentro dele. A gente precisa participar fortemente desse legado. A proposta busca promover tanto a difusão de conhecimentos como reflexões teóricas. Então é importante que a gente busque conhecimento, é importante que a gente procure a teoria sobre saúde mental, as temáticas que envolvam, né, a questão da saúde mental, e todo o repertório para que a gente possa adquirir saberes que fortaleçam o ambiente escolar e que fortaleçam as práticas pedagógicas. Então, assim, estar numa formação hoje é um fortalecimento da minha prática pedagógica. Se eu estou aqui numa formação, né, se eu me proponho a participar da formação, é porque tudo aquilo que a gente falou, a gente ama, a gente tem expectativa, a gente acredita, a gente tem fé, e o que a gente vem construindo de planejamento das ações no espaço de aprendizado, que é a sala de aula, a qual vocês detêm toda a experiência, como é que a gente fortalece essa prática para a promoção de saúde mental. Então, a temática saúde mental, ainda muito recente no ambiente escolar, né, ela enfrenta alguns preconceitos e é muito comum, né, é muito novo, a gente não domina todos os assuntos diferentes de saúde mental. E que bom, a gente não tem que dominar todos os assuntos, a gente precisa ir descobrindo junto, a gente precisa buscando a temática, são esses encontros, essas discussões que vai fazendo com que a gente vai adquirindo conhecimento e construindo elos para que a gente possa fortalecer essa prática. Né? É um estigma do senso comum, né? Como outro é percebido quando apresenta contigo sofrimento psíquico. Se eu falo, né, se eu passo por alguma questão, se eu passo por algum sofrimento dentro da escola, eu tive um episódio de síndrome do pânico, eu tive um episódio de ansiedade, eu tive um sintoma, os sinais, né, da questão do sofrimento psíquico, a gente já começa a criar rótulo. Né? E a gente, às vezes, tem medo de falar que sente as coisas, porque o outro vai achar que eu sou alguém que não estou pronto para a escola. Imagina eu, um profissional de educação, né, que domino a sala de aula, que sou contratado, que fui concursado, que estou aqui, que tenho toda a experiência, que fui formado, enfim, que tenho um legado. Como é que eu vou dizer que hoje eu não estou bem para dar aula psiquicamente? O que o outro vai falar? Né? Eu sei que tem pessoas hoje que falam abertamente, mas tem muita gente que esconde. Né, por conta desse estigma mesmo, né? Aquela professora não dá, aquele professor, que é isso? E somos humanos, né? Somos todos humanos interagindo num ambiente que a gente age sobre ele e sofre a ação dele. Né? Se eu estou na escola, eu estou agindo sobre esse ambiente escolar, e eu sofro a ação desse ambiente escolar, assim como o aluno age ali no ambiente escolar e sofre a ação do ambiente escolar, e todos os funcionários cristãos. Então, se a gente age e sofre, como é que a gente, neste ambiente que a gente está agindo e sofre dessa ação, a gente entra como protagonismo e agente de transformação? O que eu tenho em mãos, o que eu preciso ter em mãos, o que eu preciso ter de aprendizado, de fortalecimento, para que eu passe a ser um agente de transformação para a minha vida, para o meu cotidiano e para a escola. E aí, nós vamos ter A gente trabalha muito, a psicologia escolar, atualmente, ela vem muito trabalhando sobre o olhar e a perspectiva da clínica ampliada. Por que é importante falar de clínica ampliada? Primeiro, que quando a gente fala clínica, a gente sempre pensa em questão de... Quando a gente fala clínica, a gente pensa sempre em questão de doença, de consulta, né? E não, a clínica ampliada, ela vai romper com esses moldes tradicional que consolida a prática e favorece a inclusão de novos interlocutores. Então, o que a clínica ampliada vai dizer? Nós fazemos clínicas quando estamos conversando, né? A gente discutindo saúde mental, estamos fazendo clínica.
e rompe com o estigma de que só o profissional de saúde mental que detém autonomia ou conhecimento para trabalhar a saúde mental. Não. A saúde mental não pertence somente ao psicólogo, a saúde mental não pertence somente ao médico. Todos nós somos promotores e profissionais interlocutores para a promoção de saúde mental. Então, quando a gente começa esse viés de trabalhar a clínica ampliada no espaço escolar, é que a gente evidencia, né, que esse espaço interliga diversas relações presentes na vida. Quando eu sento na sala dos professores, como é que eu olho para o outro? Como é que o outro me olha? Como é que eu percebo o meu colega de trabalho que interage comigo no cotidiano? Como é que eu sou percebido? Como é que a gestão me recebe? Como é que eu recebo a gestão? Como é que eu estou pronto para esse espaço? Né? Como é que a gente discute as nuances e com senso crítico a nossa prática, fortalecendo, né, a nossa vivência pedagógica, fortalecendo o nosso potencial pedagógico. Então, é muito importante, porque quando a gente cobra do outro a relação, a gente sempre diz, os alunos brigam muito, a relação ela é difícil, mas como é que a gente também constrói essa relação no corpo docente, no corpo dos profissionais da escola, e como é que a gente interliga as diversas relações que estão presentes no nosso cotidiano. Então, essa percepção do outro ela é importantíssima. E como eu me vejo nesse pertencimento de estar com o outro, como eu me vejo nesse coletivo e nessa colaboração de construir com o outro. Então, são reflexões importantes, porque esse ambiente escolar, né, essa questão da clínica ampliada, dessa discussão, dos espaços de discussão, como é que a gente reserva espaços de discussão, como é que a gente busca curso, como é que a gente busca fortalecer o nosso saber, ele está implícito nessa nossa busca constante de valorização da vida humana e da nossa vida, e do nosso espaço, né, e da minha experiência, né, e do meu ser profissional. Como é que eu construo essa experiência elencando elementos fundamentais para que a gente possa ter uma convivência interrelacional, afetiva, né? Com afeto, com olhar, com escuta. E dessa discussão da clínica ampliada, a gente vai trazer por uma escola que protege, né? A Unicef, ela vai descrever justamente essa parte importante, ela vai trazer, quando a gente vai trabalhar a saúde mental, como é que a gente trabalha e atua e constrói e planeja, né? E coletivamente se une por uma educação que protege. A prevenção de violência também passa por uma educação que efetivamente inclui e fortalece para a vida. Então, todo viés de violência, toda relação entre pares, né, toda a vivência e ocorrência daquele espaço escolar, ele precisa ser pensado no espaço que protege. No espaço que protege o professor, no espaço que protege o aluno, no espaço em que a gestão se sente protegida, né? No espaço em que esse ambiente é um ambiente realmente em que o aluno se sente seguro e acolhido. Né? A atenção ampla à saúde mental de estudantes, professores, funcionários são estratégias essenciais. E é uma estratégia de todo dia. Né? Não existe criar, hoje eu vou criar uma atividade, vamos fazer saúde mental e depois vamos esquecer. Né? Ela é uma construção que precisa ser contínua para que a gente possa ganhar amplitude de conhecimento e, efetivamente, a gente consiga criar estratégias para que essa ambiência e para que esse fortalecimento pedagógico, que essa promoção mental e esse bem-estar socioemocional, ele realmente esteja presente no cotidiano das nossas ações, no cotidiano do nosso trabalho, no cotidiano da escola. E aí, aqui eu volto mais uma vez à pergunta, né? Quando eu falo de uma escola que protege, quando eu vou para a minha escola, eu me sinto protegido? Eu pertenço a uma escola que protege? O que falta para que nós possamos ter uma escola que protege? Me colocando parte, né? É muito importante, porque a gente sempre costuma apontar. E assim, eu venho da sala de aula também, da experiência pedagógica, eu sei de todos os desafios que a profissão da educação, né, e diante dos contextos, dependendo do território onde está inserido, né, os desafios cotidianos da profissão, de estar na sala de aula, o desafio da política pública de educação,
as dificuldades que às vezes a gente enfrenta e o quanto que o amor, o legado, a determinação, a fé que foi falada, ela vai discutir, ela vai ali ampliando e fortalecendo essas ações, mas eu preciso não só apontar, né? Mas eu não posso deixar de apontar. A gente precisa ter senso crítico, a gente não pode fingir que não está acontecendo. Eu não preciso fingir que está acontecendo, eu preciso olhar. Então, quando eu entro como protagonista, eu entro protagonista para a minha vivência, para o meu cotidiano, né? Para a minha história nessa jornada educativa a qual eu me propus, que eu escolhi a educação como profissional, eu escolhi viver a educação, eu escolhi ser professor, eu escolhi estar na escola. Então, essa jornada, ela é uma jornada crítica. Ela não é uma jornada que a gente quer esconder debaixo do tapete, até porque, se a gente esconde, a gente não traz à tona. Mas o que eu trago à tona? Né? O que é importante trazer para a evidência? O que é importante trazer para a discussão? Né? Como que eu, coletivamente, eu trago discussões que traga benefício de bem-estar socioemocional para mim, para o outro, para os meus pares e para essa ambiência como um todo. Então, é importante o primeiro passo de perceber e refletir se a gente pertence a um espaço que se sente protegido. Alguém pode falar se se sente protegido ou não no ambiente escolar? Duas pessoas, só para a gente poder pegar uma reflexão aqui. Se alguém quiser. O pessoal está tímido? Olha que eles não são tímidos. Eu já fiz formação com todos eles. Mas eu acho que é uma pergunta ótima, né? Porque eu acho Vanilda, que é o momento de trocar, né? alguém quer trocar com a gente? Só falar, gente, eu me sinto que eu estou numa escola que protege ou não. Não me sinto numa escola que protege. Ninguém. Podem falar pelo chat também, se alguém quiser. Eu vou falar. Opa, Eu me Silene, sinto obrigado. protegida, sim, né? Eu acredito na equipe. A gente tem uma porcentagem gigante de um segurando a mão do outro e tenho também o senso de proteção. Então, eu acredito, assim como qualquer grupo, qualquer equipe, né, tem as suas fraquezas, tem aquele que não se engaja, mas a gente vence isso tudo numa coletividade. Maravilha. Muito obrigado pela sua participação. E é isso. É o acreditar na equipe. É o trabalhar com a coletividade. Eu também me sinto muito acolhida onde a escola estou, muito protegida, porque nós temos uma equipe muito forte. Ninguém deixa o outro cair. Quando o outro pensa em cair, tem um ali segurando e levantando. Então, isso, para mim, não tem preço. Isso é muito acolhedor. E sem contar o respeito que cada um tem com o outro também. Isso também é muito importante. Então, isso tudo faz parte, para mim, do acolhimento também. Sim, com certeza. Nossa, que maravilha. Mais alguém? Então, a gente percebe que quando a gente fala de acolhimento, de fortalecimento, de se sentir protegido, a equipe, a coletividade, vocês falam coisa maravilhosa, um pegar na mão do outro. Porque sozinho a gente não consegue. Né? E é isso, é um exercício contínuo, cotidiano, né? De vivência. E a gente vai lidar com essa adversidade de alguém que não queira. Ok. A gente não tem que todo mundo dar as mãos. Eu posso querer dar a mão, o outro não querer dar as mãos, ok. Né? Mas nós temos uma fortaleza, né, que emana dessa coletividade que precisa transbordar e ressignificar o espaço da escola. Né? Como é que eu levo essa equipe, essa posição da equipe e esse propósito de equipe também para os alunos? Como é que eu trabalho isso nesse ambiente? Tá? Vamos aqui para a gente poder continuar. Muito obrigado pela participação. Muito feliz. Então, a gente vai estar lidando com criança e adolescente cujos diversos ritos de passagem e a necessidade de fazer escolhas
estão diretamente ligados ao campo emocional, né? Então, a gente tem que vai resultar em alguma expectativa e dúvida que pode influenciar diretamente no bem-estar, né? A gente começa ali, pessoal que está passando por Fundamental 2, né, que está vindo do Fundamental 1, é toda uma mudança desse rito de passagem, de determinar a escolha, a questão de sexualidade, questão de posicionamento de grupo, de pares, cobrança, cada mais responsabilidade, a configuração da escola, das turmas, tem uma modificação do 1 para o 2, enfim. Então, os ritos de passagem estão acontecendo junto com todo o processo que está acontecendo no ambiente escolar. Nesse sentido, se torna essencial abordar de maneira proativa e abrangente a saúde mental durante essa fase, que é uma fase crucial, e por isso que a gente está aqui com profissionais de educação, né, discutindo a questão do desenvolvimento, que envolve especialmente a questão de habilidades interpessoais e do desenvolvimento das emoções. Existem várias pesquisas que vão trazer resultados do quanto que essa relação interpessoal ela tem dificuldade, né? Quanto o aluno ele não consegue interagir com seus pares, quanto o aluno ele vai buscando ali essa identidade, também vai se isolando ao mesmo tempo. Então, como é que a gente favorece esse campo das relações? Como é que a gente também integra essa relação de perceber de que forma eu lido com os meus pares, de que forma o aluno lida com os seus pares, para que a gente possa fazer uma discussão mais abrangente e adquirir habilidade interpessoal, que não é fácil para a gente, professor, né? Não é fácil para a gente, profissional da escola. Lidar com o outro requer uma habilidade incrível, né? Porque eu tenho as minhas expectativas, eu tenho os meus conceitos, eu tenho os meus valores, eu tenho aquilo que eu acredito, e o outro tem o dele, né? Quando eu respeito, né, o outro enquanto sujeito, quando eu respeito, né, o múltiplo e o plural, né, envolvido na experiência dos sujeitos, né, que eu vou falar dessa diversidade, que eu vou falar dessa questão mais pessoal, e vou falar do gerenciamento de emoções, né? Se para a gente é difícil, para o aluno também é difícil. Como é que a gente estabelece, consegue gerenciar emoções nesse espaço, né, e diante de todo esse rito de passagem? Então, eu trouxe aqui até uma questão de pesquisa muito importante para a gente refletir, né? Teve uma entrevista, uma pesquisa pelo Unicef e pelo IPEC, em 2002, que entrevistou, a maioria eram alunos de escolas públicas, né? 90% de escolas públicas e 10% de escola privada. E dentro da pesquisa que eles passam, né, dos alunos do Fundamental 2 e do ensino médio, 80% diz que é necessário que a escola ofereça atendimento profissional de apoio psicológico ao estudante. 80% pede, né? Seria importante ter atendimento psicológico para o estudante. E 74% diz que é necessário espaços que eles possam falar sobre os sentimentos. E nesse corre da vida, né, entra do cotidiano, dos desafios do cotidiano ao qual eles enfrentam, ao qual nós enfrentamos também, espaço para falar de sentimento, às vezes, nos falta na escola. Será que eu consigo, na meu espaço de aula, espaço para falar de sentimento? E aí também, assim, a gente precisa também estar pronto para ouvir, né? Será que eu estou pronto para ouvir sentimentos? Né? Será que é o momento de ouvir sentimentos? Mas como é que a gente, dentro da escola, cria esses ambientes de fortalecimento, né, das relações e propicia espaço para que o aluno fale dos seus sentimentos? A gente está aqui com 74% dizendo que gostaria de espaço para sentimentos e 80% que diz da importância do atendimento, né, do apoio psicológico. E aí alguns outros dados desse fenômeno, no Brasil estima-se 50% dos casos de sofrimento psíquico acomete-se dos adultos surgem antes dos 15 anos, então olha como é que é importante trabalhar ali no Fundamental 2, né? Como é que é importante a gente construir esse legado junto. Cerca de 80% dos casos não recebe cuidado adequado. Estima-se, né, que quase 1 em cada 6 jovens de 10 a 9 anos no Brasil viva com alguma questão relativa ao sofrimento psíquico, 1 a cada 6 anos. Então, você veja a quantidade. Essa população está particularmente vulnerável a condições como automutilação, depressão e suicídio. E é importante a gente falar do suicídio, né? No Setembro Amarelo, onde foi o Dia Internacional de Enfrentamento ao Suicídio.
Hoje nós temos o suicídio como o quarto motivo de mortalidade de jovens de 16 a 29 anos. Quarto, né? Então, nós temos um aumento, né? As pesquisas colocam que nós temos um aumento entre 2012 e 2023 de 6% de casos de suicídio entre crianças e adolescentes. É muita coisa, né? É um número muito alto. Além disso, dados de 2023 obtidos por uma análise a partir da RAPS, né, de 2013 a 2023, indicam que a taxa de ansiedade entre adolescentes de 10 a 14 anos atingiu 100,58 dos casos a cada 100 mil habitantes. Então, são números que vão falando dessa importância da atenção psicossocial, né, dessa importância da atenção para o adolescente, para a criança, para o professor. E por que na escola? Né? E por que a escola é importante? Né? Porque essa atenção colaborativa das comunidades escolares, no apoio à gestão das emoções, ela vai se refletir em estratégia de fortalecimento mútuo no enfrentamento desse desafio. Quando eu falo que eu tenho uma equipe, que eu sou fortalecido por uma equipe que segura as mãos, eu estou dizendo o quê? Que nós temos um fortalecimento mútuo de enfrentamento. Eu me sinto seguro. E se eu não me sinto seguro, o que eu preciso construir nessa equipe ou nesse espaço para que eu também me sinta seguro e possa segurar as mãos, né? Compreendendo a importância de implementar práticas de prevenções efetivas. Então, nós precisamos lidar com a prevenção, né? Então, quando a gente fala da escola como espaço de saúde mental e promoção da vida, quando a gente fala do fortalecimento mútuo, quando a gente fala das mãos dadas, como é que a gente lida com esse espaço atuando com atividades e ações de prevenção, né? Tanto no ambiente escolar quanto fora dele, né? Como é que eu construo esse elo para o aluno para a vida? Como é que a gente começa a discutir questões relacionadas ao bem-estar socioemocional para que tanto professores, alunos, familiares consigam conviver com os desafios do cotidiano? Como é que a gente enfrenta esses desafios? Como é que a gente sai fortalecido para enfrentar desafios? A vida traz vários desafios, né? Mas será que o aluno, o ambiente escolar, de fato, prepara o aluno para o desafio da vida, na questão do bem-estar socioemocional, né? Diante desse cenário, ao conceber a escola como espaço além do ensino, é possível identificar o processo reativo que ainda carece de uma elaboração política coletiva e de uma atuação em rede, né? Como eu falei, a escola sozinha ela não dá conta. Como é que a gente atua em rede? Como é que a gente identifica no território os parceiros para que a gente possa aprimorar esse processo de interação, de relação e promoção do bem-estar socioemocional, né? Como é que a gente potencializa o ambiente que proporciona uma atenção integral ao sujeito envolvido no processo de ensino-aprendizado, né? A escola é importante meio de socialização e construção de pontes para o futuro. Se o aluno não acredita na escola, tampouco vai acreditar em outras questões. Então, eu preciso me fortalecer nesse ambiente, né, me sentir acolhido, para que eu possa reverberar para além dos muros esse sentimento, essa promoção do bem-estar. Eu preciso reverberar para além dos muros os meus desafios do cotidiano, porque eles estão dentro da escola e estão fora dele também. Pode falar, Vanilda. Vanilda quer falar? É isso? Isso. De repente, ela tem que ligar o microfone, que às vezes a gente começa a falar e esquece de ligar o microfone. Professora Vanilda, quer compartilhar com a gente? Eu vou dando continuidade, qualquer coisa, Vanilda, você conseguir ligar aí alguma coisa, a gente pode ter que tenha esbarrado também, mas enfim, pode ficar à vontade. Então, nesse ambiente que a gente está falando muito de escola, porque o que interessa hoje para a gente é a promoção da saúde mental no ambiente escolar, né? Os estudantes não apenas adquirem os conhecimentos acadêmicos, mas também desenvolvem habilidades pessoais, sociais, emocionais, que são essenciais para a sua integração na sociedade e a condição de projetos de vida, né? A socialização na escola, ela proporciona oportunidades que o aluno interage, compartilhe experiência e desenvolva relações interpessoais significativas, né? Quando a gente senta o aluno, a gente consegue fazer uma roda de conversa, né? E uma simples atividade que a gente desenvolve com aquele aluno, com aquela turma, e a gente percebe que um consegue ouvir o outro,
nós estamos trabalhando o fortalecimento da relação interpessoal de forma significativa. Quando eu estou num espaço de aprendizagem com várias pessoas interagindo e que o aluno pede para falar e o outro ouve, o outro escuta a opinião do outro, consegue ouvir a opinião do outro, nós estamos lidando com as relações. Então, a todo momento, o que é importante ressaltar é que não está separado daquilo que eu faço na sala de aula, não está separado da minha prática pedagógica. A minha prática pedagógica está envolta de ações que prepara, né, que tende a preparar essa criança, esse jovem, para projetos de vida. Né? Porque quando eu faço pergunta que o outro escuta, ou que eu chamo a atenção de um porque não ouviu o outro, eu estou trabalhando no campo das relações. Né? Então, assim, essa cooperação, que a gente vai falar, a gente vai ouvir muito falar de empatia, ela contribui para o múltiplo plural implicado na experiência do sujeito sempre. Né? Esse múltiplo, que essa diferença e essa pluralidade a qual eu trabalho de assunto, de questões, de vivência, de contextos, né? Quando eu atribuo do campo das relações, eu consigo um espaço de construção de pontes. Né? Então, assim, transmitir conhecimento, ele é importante. Claro, porque a gente começa a se desafiar e a perceber oportunidades que os alunos vão encontrar ao longo da vida deles. Né? Então, assim, então, nós fazemos isso o tempo todo na sala de aula. O que a gente precisa é de que forma a gente, a partir da nossa prática, a partir da nossa vivência pedagógica, a partir do nosso planejamento pedagógico, da nossa experiência profissional, fique atento aos sinais e atento a essa promoção da saúde mental e atento a esse acolhimento, essa escuta, né? Essa escuta efetiva, essa escuta qualificada, porque a gente não foi feito para ouvir, né? A gente foi muito feito para falar. Então a gente fala, a gente só quer falar, ouvir, a gente não quer ouvir. Né? E até que ponto também a gente está pronto para ouvir, mas essa interação da sala de aula é uma interação importante. Né? Essa interação que nos afeta e que afeta o outro. Então, como é que a gente incentiva criticamente os estudantes a enfrentar as demandas em constante evolução do mundo contemporâneo? Então, quando a gente vai falar daqui a pouco de inteligência emocional, como é que a gente está preparado, né, para a gestão das emoções, para ouvir o outro, né, e para, junto com o outro, caminhar ações e propósitos que vá falar em constante evolução do mundo, para enfrentamento das questões sociais, para enfrentamento das questões da vida cotidiana, para enfrentamento, como é que eu lido com essa realidade, né, como é que eu lido com a minha vida real. Alguém quer falar alguma coisa, Bruna? Pode falar. Ô, Valrei, eu penso que nós, professores, a gente não é só aquele que vai para dentro de uma sala de aula, que vai passar um conteúdo ali, que seja de matemática, português, a gente não é só isso. A gente deve abrir o espaço nas nossas aulas para que o aluno expresse suas emoções, seus sentimentos, o que ele está sentindo ali, pelo simples fato dele ser ouvido ali por nós, porque pode ser o único momento no dia que ele vai ter um diálogo com alguém. Então, a gente tem que abrir esse espaço, sim. E tem quem ache que não é legal, que é brincadeira, que a gente não está ali para brincar, mas isso não é brincadeira, gente. A gente pode evitar tragédias, a gente pode evitar até um suicídio pelo simples fato da gente ouvir o nosso aluno. Eles precisam ser ouvidos, sim. Então, a gente tem que abrir o espaço na nossa aula para isso, sim, porque pode ser o único momento que ele tem diálogo, porque muitas vezes em casa ele não tem isso, não encontra esse espaço. Perfeito, Bruna. Muito obrigado pela sua participação. Suas palavras muito sábias. É preciso estar implicado, né? Eu acho que é como você fala, né? A sala de aula não é só para passar o conteúdo, né? Essas interações acontecem constantemente. Como é que a gente está implicado nesse espaço? Como é que a gente está implicado para ouvir o outro? Como é que a gente está implicado para dar oportunidade de serem ouvidos? Como é que a gente está implicado para essa relação?
Como é que a gente está implicado para perceber o aluno? Como é que a gente está implicado para não passar desapercebido, para que essas questões, que às vezes a professora de aula, que como você fala, é algo que pareça bobo, né? Para uma pessoa pode ser algo, que besteira. Que importância tem? Né? Que importância tem a escuta? Que importância tem a atenção? E o quanto que às vezes um simples momentinho, minuto que você para ouvir e para perceber o outro, para dar oportunidade, salva uma vida. Você falou perfeitamente. Não podemos desacreditar e não podemos achar que não podemos fazer nada. A gente está sempre fazendo. Eu me lembro, e são coisas muito importantes, eu tinha uma professora na minha 8ª série, eu fiz um trabalho, são coisas simples, eu fiz um trabalho e meu trabalho não ficou bom, eu fiquei chateado, eu era chorão pra caramba, né? Não precisava chorar, apresentei, e aí fiquei emocionado, porque eu não fui bem, eu queria acertar sempre, que era coisa da competição. E ela falou para mim assim, olha, você não precisa chorar. Na vida, você tem que se preparar, porque ninguém vai ser maior ou melhor que você se você não quiser. Eu estava na 8ª série, eu trago isso comigo até hoje. Uma professora, a imagem dela está na minha mente falando até hoje. E o quanto que eu acreditei, né? A gente que vem, os contextos ao qual você está inserido, das dificuldades, né? O quanto que acreditar e saber que alguém que está comigo no cotidiano, alguém que me olha nos olhos, acredita em mim, né? E fortalece esse meu legado para a vida, tem importância, né? Não dá para desconsiderar. Às vezes, o desconsiderar, ele traz algumas consequências que não dá para corrigir mais. Né? O desconsiderar, ele traz algumas respostas que talvez você vai querer relembrar ou voltar e não terá mais. A oportunidade de fazer a diferença está no importar-se. Né? O que a Bruna traz é se importar. Eu me importo. Nesse espaço, seja o que for, eu me importo. Quando eu me importo, eu ouço. Quando eu me importo, eu me incomodo. Quando eu me incomodo, eu trago para mim, levo para o outro questões que são importantes para o cotidiano, que às vezes eu estou dando aula e percebo que a turma não está bem naquele dia, e aí eu vou criar uma outra atividade. Mas é preciso importar-se. Angélica. E até pegando o gancho, né, da sua fala, muitas das vezes é uma troca, porque os alunos, eles também percebem quando a gente não está bem. Então, assim, quando a gente tem essa percepção sobre eles devolvem isso para a gente, e isso é muito bom, muito rico. Obrigado. Vanilda, acho que é Vanilda. Perdão, eu ter levantado a mão da outra vez. Nada. Deu um probleminha aqui no celular, mas enfim. A gente aguardou. Que bom. Tema de extrema importância. Eu costumo dizer que os nossos alunos, eles não chegam na sala de aula e deixam o emocional do lado de fora. Eles vêm com uma bagagem gigantesca. E se nós não tivermos essa sensibilidade de ter um olhar criterioso nas ações, de como eles estão se portando, e ter essa questão do acolhimento, de perguntar se está tudo bem, a gente não consegue nem fazer o nosso trabalho e nem dar o suporte que eles precisam. Como já foi dito, às vezes, a nossa missão ela vai muito além do conteúdo, é transformar, de fato, vidas, ainda mais nos tempos atuais, que isso tem se tornado, assim, ou emocional, ou psicológico, tem sofrido vários tipos de bombardeio. E, assim, eles se sentem importantes quando a gente percebe que tem alguma coisa diferente. E essa insistência da gente, nesse olhar cuidadoso da gente, em perceber que realmente está acontecendo algo, e levantar a mão e se posicionar para que eles se sintam confiantes em conversar com a gente, e eu costumo dizer para eles o seguinte: olha, mesmo que você não me escolha para contar o que está acontecendo, escolha alguém, é importante falar, né? E a gente tem vivido algumas situações no Senhor do Bonfim, que é uma escola onde ninguém solta a mão de ninguém, onde todos estão ali de uma certa forma, perdão pelo sinal, gente,
Maravilhoso, maravilhoso ouvir isso, não. Onde nós estamos, de alguma forma, juntos, se fortalecendo, porque não é fácil. E aquela frase que diz que juntos somos mais fortes, realmente somos mais fortes, né? E nós vivemos situações, em alguns momentos, muito delicadas, onde a gestão, onde todos ali, né, de mãos dadas, a gente consegue, de alguma forma, resolver e te evitar. Eu ainda conversava com uma aluna dia desses, sobre determinada situação, eu falava com ela, olha, se você não tiver esse cuidado de desabafar, isso traz um peso tão grande, e o peso, infelizmente, ele tem esses dois caminhos, sabe? A questão de levar, às vezes parece que é tão grande, mas tão grande, e às vezes eles são tão pequenos e frágeis, e às vezes a nossa palavra, o nosso cuidado, a nossa observação de estar fortalecendo para eles a questão de dizer, de compartilhar com alguém, de tornar mais leve. Às vezes a gente não vai resolver o problema dos nossos alunos, mas o ouvir vai fazer com que ele se sinta mais leve, né? E essa questão do geral, da escola em si, de todos em um único propósito, às vezes a gente consegue fazer com que outros órgãos competentes, mais capacitados, mais habilitados, para ajudá-los na resolução do conflito deles, né? E isso faz toda uma diferença, traz uma perspectiva para a gente também, porque além de cuidar da questão do conhecimento, a gente cuida da questão da saúde emocional deles. Isso também, de uma certa forma, nos cura, né? Porque às vezes também nós passamos por situações difíceis. Eu, por diversas vezes, no Senhor do Bonfim, e ninguém, às vezes, nem soubesse do que eu estava passando, mas me curou de alguma forma, me estendeu a mão de alguma forma. E isso me fortalece também para poder ajudar as outras pessoas, principalmente os nossos alunos, né? E isso é muito importante. Essa capacitação está maravilhosa. Eu só tenho a te agradecer. Você traz pontos muito importantes. O espaço da escuta, você fala isso, né? O espaço da escuta. Você fala da questão da confiança, como é que a gente estabelece esse espaço com confiança. Você traz isso majoritariamente, assim, excelente palavras suas. A confiança, o espaço da escuta. Você traz uma coisa que não é fácil, você fala as coisas são fáceis, tem questões difíceis. Talvez nós não vamos resolver o problema do aluno, mas dar espaço para que ele possa falar. É isso. A gente não tem que dar conta de tudo. Nós não vamos dar conta. Dizer que a nossa fala, a nossa prática, ela resolveu o mundo, mas o que cabe à nossa parte, né? O que cabe o nosso fazer, quando a gente integra esse processo coletivamente, se implica nele, se sente implicado, porque nós temos que nos sentir implicados, a gente implica, se sente implicado, também quem se sente implicado, se importando dessa saúde socioemocional, pode ser que não seja, eu não tenha a solução naquele momento, mas eu tenho o apoio, eu tenho ouvido, eu tenho as mãos para poder ver. Mas alguém levantou, e o povo está levantando a mão, vamos lá cada nossa hora. Eu tô adorando, eu tô gostando pra caramba. Vamos embora. Ô, Valrei. Obrigado, tá, gente, pela participação de vocês. Adenilde, eu estava na fila. Então, Valrei, eu estou aqui, né, pensando sobre outra ótica. Sirlene que está falando, né? Sim. Desculpa, Sirlene, eu te chamei de Adenilde. Adenilde vai falar depois. É porque nós duas levantamos as mãos. E eu estou olhando aqui sobre a ótica da equipe, né? Porque a gente acolher o aluno, isso é fundamental, a gente está lá para isso, né? Acolher em todos os sentidos, né? Que a gente está trabalhando com ele. Mas o acolhimento entre a equipe, porque quando se trata de inteligência emocional, você pode me corrigir, né? Se eu estiver pensando de forma equivocada, mas a gente tem que se fortalecer enquanto grupo,
porque assim como o aluno ele é carregado de emoções, sentimentos, diversidade, né? A gente também é. E o ato de você chegar na escola para o trabalho, né, que com quem você trabalha, que tem mais afinidade, percebe que você não está legal, né, percebe de que forma que você chegou, é nossa responsabilidade a gente cuidar daquele colega. Por quê? Conforme você vê, você conhece, porque cada um de nós ali dentro da equipe tem uma habilidade, a gente tem uma competência que a gente dá mais conta dela. Então, você vê, e assim, como uma turma de alunos, tem aqueles que apresentam algumas dificuldades, né, um ponto de conflito, uma coisa assim, aquele ato de você procurar aquele colega que às vezes não está bem ou que não tem aquela habilidade para poder fazer com que o grupo fortaleça, você procurar para levar um conflito, levar uma coisa, pode minar essa inteligência emocional, essa fortaleza do grupo para você ir lá acolher o aluno. Então, é necessário nós cuidarmos de nós para que a gente possa cuidar do aluno. Porque aquele que recebe um bombardeio de alguma negatividade, como que ele vai acolher um aluno que ali está precisando de esclarecer alguma demanda, alguma coisa? Então, eu penso que essa inteligência emocional voltada para a equipe, ela é muito mais necessária, e nós, como pessoas adultas, a gente tem que ter essa consciência gigante de não colocar uma demanda naquele colega que, às vezes, vai pôr a perder uma união do grupo, uma fortaleza, até mesmo uma competência, deixar em dúvida, né? Atuar com inteligência emocional. Parabéns. Maravilhoso. E é isso. Quando a gente está falando do profissional, do colega de trabalho, dos nossos pares, a gente fala muito dos pares, mas dos nossos pares, também enquanto profissional da educação, enquanto professor, às vezes nós temos colegas de trabalho que o único momento de diálogo é aquele que está ali. Às vezes é um colega que mora sozinho, que não tem uma relação boa fora da escola, que não tem uma oportunidade de conversar, né? Que tem os seus desafios de enfrentamento, como nós todos temos, nós estamos lidando com vidas, nós fazemos parte, né, desse processo, estamos ali interagindo, e somos parte dele, e às vezes a gente também precisa de colo, né? Nós damos colo, mas precisamos de colo. Preciso ser ouvido, eu preciso ser percebido, preciso ser respeitado, eu preciso ser acolhido, né? Da minha diversidade, do jeito, da minha multiplicidade, da minha experiência. Obrigado, Sirene. Adenilde? Bom, sobre essa questão que foi citadas todas aí, eu penso em outra questão também muito importante, que tem acontecido recorrente na escola. Quando o aluno está na escola, a família confia que naquela escola. E muitas das vezes o que tem acontecido também é da gente perceber a questão daquele aluno que está fragilizado, que não está sobressaindo, e muitas das vezes os pais vão na escola, mas eles não. Aí vai para falar do filho, do aluno, da questão, mas, na verdade, ele vai lá também desabafar a vida pessoal dele toda. Ou seja, um desabafo também para ouvir questões particulares e íntimas da família. Então, aquele aluno, às vezes, não está saindo bem ali, mas o problema está lá, na família, no pai, na mãe, numa separação. E aí nós tivemos, a Selene vai recordar desse fato, essa semana mesmo nós tivemos isso. A mãe estava descendo para conversar sobre o filho. Nós falamos assim, será o quê? Foi chamada? Não. Quando ela sentou, ela foi simplesmente desabafar. Ela foi um desabafo. Nós ficamos simplesmente ouvindo. Então, muitas das vezes... Acolhendo, né? Pais, isso. Ela queria falar. Ela queria falar. Nós acolhemos. Então, muitas das vezes, muitos pais estão em casa sofrendo também, confia na escola para esse acolhimento também. Então, isso também é muito importante. Nossa, só gente boa, hein? O negócio aqui tá... Vamos lá.
Muito obrigado, tá, Denilson? Também, Silene, a todos que participaram. E aí nós vamos falar da inteligência emocional, que a Silene tanto citou na prática docente, né? Inteligência emocional é um conjunto de habilidades que envolve reconhecer, né? Compreender e gerenciar as próprias emoções. Eu coloco habilidades, eu gosto, eu sei que a gente fala muito em competências, né? Tenho nada contra competência, mas eu gosto muito de usar habilidades, que é uma coisa que a gente vai construindo, a gente não tem, eu acredito que assim, a competência é importante, mas quando a gente adquire a habilidade, a gente vai trabalhando as habilidades, a gente vai diversificando as habilidades, fortalecendo elas, né, a gente cria um conjunto que envolve esse nosso saber e essa nossa competência de forma muito mais efetiva. Então, quando eu reconheço a questão que se apresenta, quando tomo conhecimento, né? Quando eu abro um espaço de diálogo, quando eu abro um espaço com um colega de trabalho que precisa fortalecer, quando eu dou espaço com um familiar, né? Desabafar, né? Falar, estar ali conosco, quando eu tenho essa habilidade de gerenciar as emoções, mas gerenciar a minha própria emoção e dar a oportunidade do outro gerenciar a sua emoção. Então, na prática docente, a inteligência emocional ela é importante porque o professor ele atua diariamente no ambiente de intensas interações humanas, né, ele está inserido nessas interações, que exigem empatia e habilidade de mediação. Né? Quantas vezes a gente tem até uma opinião diferenciada, mas nosso compromisso, né, com o fazer pedagógico, nosso compromisso com o nosso fazer profissional, exige que a gente apenas pare e escute. Né? Exige que a gente não interfira, exige que a gente não opine. Se é momento de opinar, ok, vamos fazer isso. Mas se não é o momento, talvez só escutar. Né? E aí também essa inteligência emocional de entender que nós não estamos aqui para dar conta de tudo, mas eu estou aqui para me importar. Né? Eu estou aqui para, com inteligência emocional, da minha vivência, né, da minha experiência, a partir da minha prática, eu reconhecer, eu compreender e eu possibilitar o gerenciamento das minhas próprias emoções e que as pessoas também possam gerenciar as suas. E aí, dentro da questão da inteligência emocional, nós vamos ter a gestão de conflitos. Né? São questões, eu vou trazer questões aqui que a gente acha que é muito fácil, mas não é, e que a gente tem que procurar. Né? Se a gente não conseguir fazer sozinho, buscar os pares, buscar ajuda com a rede, buscar auxílio no território, né? Quem é essa rede conectada de cuidado, de atenção psicossocial que a escola conta. Então, gerir conflitos, né? É lidar com situações de conflitos e tensões em sala de aula sem recorrer a práticas autoritárias, mantendo diálogo. Né? Às vezes a gente vai ver a pessoa, não, eu tenho a mediação de conflito, eu mando calar a boca e acabou, quem manda sou eu. Né? Eu já ouvi isso, tá? Está tendo experiência, a pessoa fala, não, o cara fala, quem manda sou eu, como o aluno vai tratar, não, a voz mais alta é a minha. Né? Eu sei que existe momento em que a gente tem que exercer uma autoridade, né? Não estou desconsiderando isso, e também eu seria hipócrita se não falar isso. Existe um momento em que a gente exerce a autoridade, mas uma autoridade respeitosa, que o outro vai entender com respeito, o meu lugar, o meu posicionamento. Né? Quando eu lido com autoritarismo, eu não consigo manter o diálogo. Né? Eu estava ouvindo a professora dizer assim, eu abri espaço para o aluno falar. Eu já estive numa escola fazendo uma visita, e eu, como psicólogo, né, especialista no ambiente escolar, presente, e o aluno chega para a diretora e fala, aconteceu isso na minha casa, aconteceu isso, começou a desabafar, e a diretora assim, mas o culpado é você, eu falo que você não presta, você não está em responsabilidade. Aí começou a julgar, fez todo mundo. Então, assim, é um espaço de confiança, né? Como é que eu medio esse espaço? Como é que eu também me preparo para isso? A gente está falando de inteligência emocional, não é que a gente nasça com todas essas habilidades, mas como é que eu fortaleço o grupo e como a Silene falou, como é que eu identifico a diversidade de competência que integra o meu grupo para que eu possa dizer, eu não consigo fazer isso, mas o professor Nelson pode ir lá, né, me ajudar nesse sentido. Eu não tenho essa habilidade de falar em público, eu gostaria de falar esse assunto numa reunião temática,
mas a Denilde pode chegar lá e falar comigo. Então, essa questão que a Silene traz, essa identificação, né? Quando eu identifico e percebo a habilidade do outro, construo junto com ele esse caminho, essa jornada, né? Essa inteligência emocional, ela se potencializa no grupo. Né? Ela não tem que ser pessoal, ela tem que ser no grupo, na coletividade. Quando eu falo de ambiência escolar, quando eu falo de comportamento da escola, precisa ser no grupo. E vamos nos fortalecendo cada um com a sua habilidade. Nós temos ali a criação de vínculos, né, que é favorecer a construção das relações de confiança com os alunos, ampliando o engajamento e a motivação. Né? A Vanilda falou sobre isso. Né? Dar o espaço de confiança para que ele possa falar, para que ele possa trocar, e eu engajar, e eu motivar para que aquele espaço ele seja um espaço que ele perceba que a hora que ele precisar eu estou ali, ou outro colega da escola está ali, né? Ou alguém está ali para isso. Propiciar um ambiente acolhedor, tanto para o professor, né? Ele precisa sentir a equipe, precisa me sentir. É claro que a gente não está dizendo que nem tudo é flores, né? Nem tudo são flores. Eu não chego na escola, nós temos os desafios do trabalho, nós temos nossos desafios pessoais, nós temos a nossa vida pessoal, nós temos as nossas emoções interagindo junto com a emoção do outro, junto nessa relação, nessa construção desse círculo, né, de relacional, de poder, de interação, mas é importante que eu dentro do meu espaço, né, e dentro do meu espaço sala de aula, eu propicie esse ambiente acolhedor. Né? Como é que eu valorizo as emoções dos alunos e dos professores? Do meu colega que está do meu lado, como é que eu percebo meu colega? Né? Um bom dia, boa tarde, tudo bem? Como você está hoje? Né? O colega me perguntar sobre isso, o meu par perguntar sobre isso, se preocupar com isso. Né? Como é que eu contribuo para que esse ambiente de aprendizagem seja mais acolhedor? E aí tem uma outra questão que é importante, que é a ampliação de repertório. Né? Como é que a gente busca constantemente os aprendizados e se atualiza? Nós estamos fazendo isso aqui juntos agora. Né? Nós estamos aqui quase 8, já são 8 alguma coisa, né? Discutindo o que a gente vivencia no cotidiano do nosso trabalho. Experienciando, trocando, se permitindo, né? Buscando essa ampliação de repertório, que é importante, repertório temático que eu não domino, talvez eu tenha alguma dificuldade de entendimento, mas vamos buscar conhecer, vamos buscar trazer. É claro que hoje, em 2h30, a gente não vai conseguir trazer tudo, né? E também a gente não vai formar ninguém em saúde mental. Mas como é que eu propicio reflexões sobre a prática para que a gente, juntos, né, de forma fortalecida, fortaleça as comunidades escolares, tenha comunidades escolares fortalecidas, potencializadas, vivas, comunidades escolares vivas, percebendo e sentindo a vida, se permitindo viver, permitindo que o outro viva, valorizando a vida, disseminando a vida no espaço escolar. E aí tem muitos exemplos de prática, né? Eu não quis trazer exemplos de prática, eu sei que vocês já desenvolvem muitas atividades, mas existem algumas metodologias que costumam funcionar. A professora falou, é importante ouvir o aluno, né? A gente tem as rodas de conversa emocional, a roda de conversa é um exercício muito bacana, né? Que permite se expressar de sentimentos, né? De um olhar para o outro, de um aguardar que o outro fale para falar, é um exercício que pode ser que na primeira vez não dê certo, a segunda ele vai sendo constituído, o grupo vai se entendendo enquanto grupo, né, enquanto diversidade, para ouvir. Nós temos o uso de narrativas e dinâmica, né? A gente pode propor leituras, vídeo, dramatizações que abordem as emoções, né? Como é que eu trago livros, eu pego a leitura, eu me lembro de uma professora que ela falou para mim assim, eu tinha uma turma que eu não conseguia trabalhar com ela. E eu quase desisti de estar nessa escola, eu não suportava mais vir para cá. E aí eu fui numa feira de livro e comprei uns livrozinhos de histórias curtas. E no final de cada aula minha, eu tirava 15 minutos para ler esse livro, buscar uma reflexão. Eu li o primeiro livro, na primeira aula, eu senti muita diferença. Eu li o segundo, na terceira, eu esqueci o outro livrinho. E na hora que eu terminei a aula, o aluno perguntou, professor, e o livro? Tem hoje, não? Então, ela falou, nossa,
né, uma atividade que eu pensei que eles não estavam percebendo, que eles não estavam gostando. Quando eu deixei de ler, eles me perguntaram: professora, está na hora do livro, você não vai ler hoje? Então, são pequenas atividades e propostas pedagógicas que a gente pode propiciar essa abordagem das emoções, né? Como é que a gente fala de alegria, como é que a gente pode falar de tristeza, de medo, de raiva, permitir a reflexão de como lidar com essas questões que perpassam, que nos atravessam emocionalmente, que nos atravessam no cotidiano. Né? O feedback construtivo, né? Professor que no final da aula fala: gente, hoje foi muito bacana, foi muito bom trabalhar com vocês, vocês respeitaram. Gente, hoje não foi bom. Eu gostaria que vocês respeitassem isso. Esse feedback é importante. Às vezes é 5 minutinhos para avaliar como é que foi essa relação nesse espaço escolar ou em qualquer atividade que a gente promova na escola, ou fora dela, que esteja junto. E traga essa reflexão coletiva a partir de um feedback e avaliação, que a gente possa ouvir o outro, o porquê que aquilo aconteceu, o porquê que foi tão bom e porquê que não foi tão bacana. Atividades colaborativa, né? Como é que a gente incentiva o trabalho em grupo. Isso tudo é promoção de saúde mental, de inteligência emocional. Né? Quando eu trago roda de conversa emocional, quando eu trago o uso de narrativas e dinâmicas, quando eu faço feedback construtivo, quando eu trago atividades colaborativas, né, em grupo, com papéis rotativos que favoreçam a cooperação, a colaboração, eu estou trabalhando a tolerância, eu estou trabalhando respeito, né? Eu estou trabalhando diversidade, eu estou trabalhando senso crítico, a escuta da diversidade de opiniões. Né? Quando eu proponho um mapa de emoções, eu vou dar aula de matemática hoje, mas eu gostaria como é que vocês estão hoje, como é que a gente chega hoje, igual eu fiz hoje aqui para vocês, né? Com que emoções a gente chega hoje? Pode ser 5 alunos que não falem, 10 que não falem, mas alguém fala: estou bem. Não estou legal. Mas, enfim, quando eu começo a criar essas práticas, essa atividade, metodologicamente nas atividades, né, nos espaços de aula, nos espaços pedagógicos, eu começo a trazer essas vivências das emoções, eu dou espaço para que as pessoas se coloquem, eu dou espaço para uma escuta qualificada, eu dou espaço para que o aluno se coloque, para que eu possa me colocar também diante daquela situação que eu também estou propondo. E aí, alguns sinais, quando a gente vai falar de sinais, é claro que assim, a gente não consegue perceber todos os sinais. Né? Exemplo, a gente vai falar de sinais que a gente precisa perceber na escola, e quando a gente bota atenção aos sinais, é que a gente precisa ter esse professor, trazer esse profissional da educação, o professor, ou o profissional da escola, como observador também desse legado, de observar o aluno e, às vezes, perceber. Às vezes, o profissional que está no pátio, ele tem percepções que a gente, na sala de aula, não tem. O profissional que está atuando com o aluno na porta, que está na portaria, que está no dia a dia, ele tem percepções que a equipe de gestão não tem. Então, se a gente conversa, se a gente dialoga sobre os alunos, a gente dialoga sobre a incidência, a gente dialoga sobre esse percurso diário, a gente consegue espaços e a gente consegue perceber sinais. Sinais que salvam, sinais que importam, sinais que a gente precisa observar do outro. Então, como é que eu percebo o outro e o outro se sente percebido, acolhido e protegido? Né? Alguns dos exemplos sinais, né, a queda do desempenho acadêmico. Então, eu noto que o aluno está com... assim, eu estou falando de forma muito abrupta. Né? É um aluno que tem umas notas muito bacanas, um aluno que tem um desempenho escolar satisfatório, que a gente vem acompanhando, aluno que não falta atividade escolar, e de repente eu percebo que a nota está muito baixa, eu percebo que a falta de motivação, eu percebo que ele falta às aulas, né? Eu percebo o número de... E aí pode ser até coletivo, o número de evasão escolar está grande, né? Então, assim, são sinais que a gente precisa estar atento. Né? Precisa chamar, vamos conversar com o responsável, vamos criar uma atividade que a gente possa motivar, vamos observar melhor, chama o profissional que está lá no pátio, o inspetor, né, o coordenador, para que juntos a gente possa criar esse ciclo de fortalecimento e proteção e acolhimento, que a gente esteja na atenção psicossocial, e nós também desenvolvemos atenção psicossocial. Né? Alterações da socialização, né, isolamento,
o aluno não quer falar com ninguém, não quer interagir com ninguém, não quer ter relação com ninguém, ele se torna muito agressivo ou muito apático a tudo, aquele aluno que você está propondo, é o aluno que estava sempre participando, estava muito atento, você propõe alguma coisa, ele não quer mais fazer, ele não quer falar, ele está olhando para você e não quer fazer, porque ele está pedindo ajuda, muitas vezes. Então, assim, a gente percebe o isolamento, a gente percebe algum comportamento diferenciado, né, do que ele sempre corresponde no cotidiano, são sinais importantes. Expressões verbais ou escritas que possam sugerir tristeza ou desesperança. Às vezes eu faço uma atividade e o aluno fala, a minha vida é uma droga, a minha vida é uma porcaria. Eu estava conversando um dia com um professor que falou isso, ele fez uma atividade, e ele falou, atividade, o que é a vida para você? E o aluno falou, a minha vida é uma porcaria. E aquilo foi incomodando, e o aluno, toda hora, todo mundo colocava algo muito motivacional, e o aluno implicava com as pessoas, falava de coisa boa, ele falou, não, a vida é uma droga. E o professor aguardou que a turma fosse, eu quero conversar com você. E aí conversou, chamou a atenção dele, porque ele estava atrapalhando a atividade. Ele falou, professor, eu não acredito na vida. E o professor tentou conversar aquele dia, não conseguiu, e conversou com a equipe pedagógica, vamos chamar, vamos começar a atender. E esse aluno, e teve uma professora que percebeu que ele estava com umas marcas roxas no corpo, né? E depois descobriu que sofria violência doméstica. Então, foi uma atividade em que o aluno diz que a vida é uma droga, que para ele é a vida da droga, mas se essa pessoa não se importa, né, não está atenta aos sinais, não observa o sinal, não se permite observar, passava desapercebido e era mais uma questão. E aí se levou a gestão da escola, chamou o responsável, então, eles encaminhamento. Mudança no rendimento escolar, nós já falamos, né? Essa resistência de escola, a recusa de realizar tarefas, a dificuldade de concentração, é alguém que se concentra, alguém que tem ali uma atenção, mas tem uma dificuldade de concentração, começa a apresentar uma dificuldade de concentração no prudente. Comportamento autolesivos, né? Começa a se cortar, começa a roer a unha, a se machucar, a se lesionar. Insegurança e baixa autoestima, né? Que ela não se sente sempre seguro, né? Se mostra, eu sou feio, eu não sirvo para nada. Então, são sinais que às vezes pode não significar grande coisa, mas que são significativos quando você, deixa eu corrigir, às vezes a gente pode achar e avaliar que não significa muita coisa, mas significam muito. São sinais que a gente, ao perceber, é claro que assim, tem sinais que a gente não percebe. O aluno, por questões de ansiedade, tem uma dor no estômago e eu nunca percebi a dor no estômago, claro. Se ele não falar que está com dor, professor, eu estou com dor de cabeça, professor, eu estou com... se ele não falar dessa questão da dor, né, interna do corpo, a gente não vai saber. Mas existem questões que a gente precisa trazer na educação, né, como observador, como alguém que porta uma observação para que a gente possa, de forma coletiva, organizada, preocupada e acolhedora, intervir. Né? Buscar uma intervenção que seja adequada e atenta e qualificada, ou chamar um profissional que possa ali auxiliar, caso a escola conte com psicólogo, a escola conte com a serviço social, a escola conte com outro projeto de um parceiro que tem dentro da escola, que desenvolve atividade, que a gente tem um profissional que a gente sabe que pode ali ajudar nesse encaminhamento. E aí, qual é a importância da atenção? Primeiro, de buscar ajuda psicológica de forma precoce, né? Então, se a gente perceber que é algo contínuo, que é algo que não... que por mais que a gente tenha ali tentado intervir, né, conversar, a gente percebe que não deu muito efeito, que continua, a gente chamar o responsável, então pegar essa rede interconectada de atenção que a escola conta no território para que possa encaminhar, é importante a ajuda psicológica de forma precoce, né? O diálogo aberto, ele é sempre fundamental, ele é sempre efetivo, né? Quando a gente dialoga de forma sincera, olhando nos olhos do aluno, permite que ele fale, a gente consiga falar, e ele tenha esse espaço de confiança que a gente já falou muito aqui, né? A integração da escola com dispositivos de saúde do território,
né? Quais são os dispositivos de saúde que eu conto no território? Qual é a rede que a gente conta aqui no território que possa auxiliar a gente nesse sentido? Quem é que é responsável por esse encaminhamento e essa interação? Né? Identificar e acionar a rede de urgência. Então, a gente percebe, num caso de surto, num caso de agressividade, no caso de violência, né? Qual é a rede de urgência que a gente vai chamar? É o Corpo de Bombeiros, é o SAMU, né? Então, como é que a gente identifica com a equipe? Eu falo identificar porque a gente precisa construir esses encaminhamentos, ações, coletivamente. Então, gente, quando acontecer isso, vamos juntos pegar isso aqui, ó. Quando acontecer isso, a gente tem o telefone do Corpo de Bombeiros, a gente tem o telefone do SAMU, a gente tem o telefone do hospital próximo, a gente tem o telefone desse dispositivo de saúde do território que se propõe a vir a hora que a gente precisar, né? E também nós temos aí o CVV, que é muito conhecido, né? O Centro de Valorização da Vida, com 88, que funciona 24 horas dia. Uma coisa interessante que a gente fez um teste, o CVV, qualquer idade pode ligar, tá? Se for criança, se identificar, eu tenho 10 anos, a CVV escuta, se for adolescente, a CVV escuta, o CVV, ele atende, né, todos que ligarem. Então, também divulgar, né, na turma essas ações, a importância que o CVV tem, divulgar esses canais, né, de atenção psicossocial, esses canais de auxílio, de diálogo, é muito bom. E aí a gente tem a aprendizagem socioemocional, eu sei que está acabando, tá, gente? Depois eu me proponho, a Carol vai, eu sei que vocês estão com sono, o pessoal quer ir para o Vale Tudo, mas guarda um pouquinho. Estou brincando. Aí a gente tem, dentro de toda a proposta, além da inteligência emocional, nós temos a aprendizagem socioemocional. Então, a educação socioemocional, ela contempla a base curricular comum, né, a BNCC, enfatiza os desenvolvimentos de habilidades e competências que possibilitam à escola promover um ambiente de acolhimento de escuta qualificada, né, por meio do fortalecimento emocional das comunidades escolares. Isso é muito importante, né? Então, quando eu construo a partir dos pilares da BNCC socioemocional, eu preciso enfatizar, eu preciso assegurar, eu preciso referendar dentro dessa minha prática, né, essa habilidade de fortalecimento emocional das comunidades escolares, né, a busca pelo rompimento de estigma sobre a saúde mental, o fomento ao desenvolvimento de habilidades essenciais para a vida, né? Então, trabalhando a BNCC socioemocional, a gente vai trabalhando o fomento de habilidades essenciais para a vida. Essa habilidade está ali na questão do autocuidado, o cuidado com os outros, a autoconfiança e a construção de relações interpessoais saudáveis. A construção de relações interpessoais saudáveis. E dos pilares de sustentação da educação socioemocional, nós vamos ter o autoconhecimento, nós temos diversas atividades desses pilares, a autogestão, a tomada responsável de decisão, a habilidade de relacionamento e a consciência social. É muito importante a gente ter esse apoio da BNCC e buscar conhecimento sobre os pilares de sustentação da educação socioemocional, porque, além de apoiar o fazer pedagógico, né, e de promover o bem-estar socioemocional, ele permite entender a saúde mental não como um processo de patologização, né? A gente está muito acostumado a vivenciar e ouvir, fulano tem TDAH, fulano tem sofrimento psíquico, fulano, né, esses rótulos, eles não trazem esse fomento da promoção da saúde mental por si só, né? Criar rótulo, eu crio estigma e separo a pessoa, né? Então, independente, né, do sofrimento psíquico, independente dos sintomas, dos sinais, independente dos sinais apresentados, né, quando eu crio um processo de não patologização, mas como uma rede interconectada de cuidado, de acolhimento, de apoio, de valorização, que proporciona um caminho seguro para o desenvolvimento. Então, nesse contexto, a gente destaca o fortalecimento socioemocional, especialmente na aquisição de habilidades interpessoal e gerenciamento de emoções. Então,
Como é que a gente trabalha a atividade em sala de aula que possibilita o gerenciamento das emoções? Como é que a gente trabalha no espaço de aula a aquisição de habilidade pessoal? Como é que a gente cria oportunidades nesse espaço, nesse ambiente escolar, para a interação, para o compartilhar de experiência, para a construção de relações significativas, né? São atividades que promovem a cooperação e a empatia de educadores e estudantes, porque quando a gente vai trabalhando coletivamente, né, seja o professor atuando nas habilidades socioemocionais, seja o aluno ali interagindo, nós somos incentivados coletivamente a enfrentar os desafios de um mundo em constante transformação. Nós estamos num mundo em constante transformação. Nós precisamos estar atentos também, né? E aí tem alguns aspectos, né, da escola promotora de saúde. Então, quando eu crio um ambiente seguro, quando eu fortaleço o papel do professor, quando eu desenvolvo estratégia para identificar e abordar decisões, quando eu integro a saúde mental ao currículo escolar, quando eu fomento a colaboração entre escola, família e profissionais da saúde mental, quando eu aplico técnicas de mediação e conflito na promoção do diálogo, quando eu valorizo a formação continuada, para que vocês estão fazendo aqui, parabéns, né, a todos os envolvidos de saúde emocional, garantindo preparo para os desafios do cotidiano escolar, quando eu estruturo momentos de uma escuta individual, quando eu utilizo, né, de ferramentas facilitadoras, né, da expressão emocional dos educandos, quando eu identifico os desafios e proponho soluções coletivamente, quando eu compreendo a relação entre acolhimento emocional e a melhoria do desempenho acadêmico, quando eu oriento e instrumentalizo os educadores a lidar com situações de vulnerabilidade emocional no ambiente escolar e quando eu dissemino exemplos de práticas bem-sucedidas que priorizam a escuta e o acolhimento dos alunos. Vou partindo para as considerações finais, e aí essa atenção interventiva coletiva, ela promove o acolhimento de escuta qualificada porque ela favorece a criação de um ambiente da escola acolhedor baseado na escuta ativa e respeitosa, de modo a fortalecer as relações interpessoal, a convivência saudável entre todos os membros da comunidade escolar, apoiar a superação de estigma e fortalecimento emocional, né? Como é que a gente incentiva o autocuidado, o cuidado entre os pares, a autoconfiança, e como é que a gente também apoia políticas públicas de saúde mental na escola, como é que a gente colabora com ações e fortalecimento da política pública voltada para o bem-estar e a saúde mental. E aí eu trouxe uma finalização que vai dizer assim, na vida escolar, muitas vezes, construímos muros que se tornam cada vez mais difíceis de derrubar, sobretudo diante dos inúmeros fatores que influenciam diretamente o nosso cotidiano. Somos constantemente desafiados, e é justamente por isso que se faz tão importante a construção coletiva de pontes. Essas pontes que nos permitem, de forma fortalecida, enfrentar os desafios, não apenas com um olhar distanciado ou a fala superficial, mas com envolvimento ativo e uma implicação real na construção de novos caminhos, sustentados por novos olhares. E a partir, né, de tudo que nós refletimos hoje, eu tenha sido um pouquinho influenciador para a construção de novos caminhos e sustentado por novos olhares. Que possamos ter novos olhares para o cotidiano das nossas vidas, para o cotidiano das nossas experiências, para o cotidiano das nossas vivências, para as relações com nossos pares, com nossos familiares, para nossas relações cotidianas, relações com nossos alunos. E que a gente sempre prime pela criação e pela construção coletiva de pontes. Quando damos as mãos, vamos muito mais longe. O meu muito obrigado pelas participações, pelas interações, pela escuta. Fico à disposição. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Lisiane. Muito obrigado, Mari. E sucesso. Vocês já são sucesso, né? É muito sucesso na experiência, na vivência, no trabalho de vocês. Parabéns pelo legado. Parabéns pela escolha. E vamos fortalecidos em prol da promoção da saúde mental. A escola como espaço de saúde mental e de promoção da vida. Obrigado, gente. Boa noite.
Nossa, uma chuva de palmas e corações. Muito obrigada, Valrei, Eu que agradeço, cara. pela troca, por mediar também essa nossa troca entre as nossas percepções também. Eu vou pedir só para o Bruno nos ajudar a tirar a apresentação, para a gente tirar uma foto, ligar as nossas câmeras, sim. Uma foto bonita. Bruno, ajuda a gente a tirar a apresentação. Para a gente registrar esse momento mesmo, da nossa primeira formação online, ter a honra de ter a participação dos professores, professoras e do Valrei, principalmente, compartilhando seu conhecimento. Uma sala cheia, né, Carol? Sala lotada. Uma sala cheia e participativa. Eu queria agradecer muito. Eu vou pedir, só vou dar alguns informes enquanto a gente está organizando a questão da apresentação, para a gente tirar nossa foto. A Mariana e a Lise vão colocar aqui no link a lista de presença. É muito importante que vocês preencham. Nessa lista de presença também vai computar para a gente fazer aquele certificado de participação geral, tanto da formação presencial quanto da formação online. A gente vai fazer esse certificado juntando essa formação. Quem só conseguiu participar da formação presencial não tem problema, a gente está acompanhando também. Mas é muito importante que vocês preencham essa lista de presença. E, enquanto isso, eu vou pedir para a gente, quem tiver aí com a câmera desligada e se sentir à vontade para ligar a câmera para a gente tirar a nossa foto. Eu sei que, né, no final do dia, às vezes a gente está meio assim de aparecer, mas todas estão belíssimas e belíssimos. Eu queria muito contar com a imagem de todos nesse momento. Eu vou colocar no formato mosaico, porque aí a gente consegue ver um pouquinho de cada um, nem que seja pequenininho, que aí a gente consegue tirar aquela foto bem bonita, com todas e todos. Liguei aqui a minha câmera também. Então quase todo mundo conseguiu ligar, que bom. Vou tirar daqui, vou contar até 2 no que eu vou tirar o print. Então, aquele sorrisão, aquela felicidade. Milena já arrumando o cabelo. 1, 2, 3 e... Oi. Gente, muito obrigada. Eu vou deixar o microfone aberto para você, quem quiser compartilhar suas impressões também. Eu acho que um ponto importante que a gente vai fazer é disponibilizar para vocês a grade das formações que a gente vai ter durante esse mês de setembro, outubro e novembro. Serão 5 aulas online ao todo. E a gente, em breve, vai compartilhar nos grupos como é que vai ficar essa agenda total para vocês se programarem também com mais antecedência. É isso, é a nossa primeira aula, a gente está aprendendo também, tanto na parte técnica, quanto em como a gente pode fazer esse momento ser de muita troca também entre a gente, mas eu saio muito feliz e queria agradecer muito a presença de todas e todos por estarem aqui nessa quinta-feira à noite com a gente. Muito obrigada. E caso alguém queira compartilhar, fica também aberto esse espaço. Gente, muito obrigada pela participação de todos. A gente sabe o quanto é difícil, né? Depois de um dia cansativo de escola, de aula, e ter vocês aqui presentes. Muito obrigada, em nome da equipe. Te agradeço muito pela participação. Acho que tem gente querendo falar. Eu quero agradecer esse momento. A gente que está em constante construção, né? A oportunidade que a gente tem de trabalhar aquilo que a gente almeja alcançar, que é a inteligência emocional, né? Que a gente tenha mais fortaleza para a gente lidar com as nossas próprias emoções, para acolher a emoção do outro, tentar ajudar. Então, muito obrigada, Valrei, pela sua palestra, né? Foi muito feliz e gratificante estar com você nesse momento. Mais alguém quer compartilhar alguma impressão? Todos estão conseguindo acessar aqui a lista de presença? Eu mandei novamente para quem não viu, Vanessa. Eu acredito que vai precisar... Aqui é para a gente abrir normalmente. Eu acho que, de repente, clicando em seguir o redirecionamento, já vai diretamente para o link. E a gente vai mandar esse link também nos grupos. Não tem problema. Mas é só a importância de preencher, não esqueçam, por favor. Quem quiser clicar, também pode aceitar o redirecionamento, porque vai entrar direto no nosso formulário.
Muito obrigada, Aparecida. Muito obrigada a todos e todas. Carolina. Oi. Marcelo, tá bom? Tudo bem? Joia, deixa eu te perguntar, porque aparece lá só para ter certeza. A gente está acostumado com a lista de presença do Drive, Google Doc, enfim. É avaliação da formação Instituto Paulinho, não é isso? Isso, aí vai ter, então... a sua presença é computada por lá. Ah, não, beleza, é só para confirmar mesmo. Obrigada, tá? Até uma ótima noite. Nada, muito obrigada, professora. Obrigada, Carol. Obrigada, Valrei. E a todos presentes, Mariana, todo mundo, Lise, com Deus, maravilhosa palestra. Amamos demais. Precisávamos. Beijos. Beijo, beijo. Um beijo, pessoal. É isso. A gente vai compartilhar também nos grupos do WhatsApp, caso não consigam abrir por aqui. Mas caso abra esse redirecionamento, podem clicar, porque alguns meios ficam um pouco assim mesmo. E muito obrigada. Até a próxima. A gente vai divulgar as próximas aulas. Obrigada, professor Nelson, Sirlene, professora Vanilda, Angélica, Felipe.